Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos muito felizes desse nosso trabalho. Estamos aqui para gravar um programa maravilhoso para você hoje. Se chama Dependência Emocional. Você é dependente emocionalmente de alguém? Você é independente, totalmente independente? Você sabia que antigamente a gente achava que podia deixar a emoção lá fora? As pessoas diziam assim, venham aqui e deixa a emoção lá fora. Não há como deixar a emoção lá fora. A emoção faz parte do nosso psiquismo. Desde Daniel Goleman, quando descobriu a inteligência emocional, e é um tipo de inteligência. Você tem a inteligência emocional? Está no ar o programa Viver e Transformar. Olá, meus irmãos. Estamos aqui reunidas, eu, Soninha, Rosália, para debater um tema de muita importância, porque nós todos somos seres emocionais. Hoje em dia tem múltiplos tipos de inteligência, mas as que mais nos governam, digamos assim, é a inteligência, né, o saber cognitivo, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Mas hoje nós vamos falar só da emocional, né, Soninha? Dependência emocional. Da dependência emocional. Que tem muito a ver com a inteligência emocional, né? Então, olá primeiro a todos, né? Então, muita felicidade de estar aqui novamente. E nesse tema tão importante, porque quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando de dor. Poderia chamar de dor emocional. E é uma dor para mim, ou para quem sente, e a dor para o outro, né? Vamos desenvolver ao longo do programa e descobrir como é que é essa dor no outro. Como é que será essa dor no outro, Rosália? Pois é, Eu né? estou apresentando as minhas amigas debatedoras. É uma alegria participar, né? E poder refletir um pouco mais sobre essa dor emocional, sobre essa dependência emocional, né? Sobre essa necessidade que a gente tem desse outro, né? E se é possível se desvencilhar. Como se desvencilhar, né? Então, vai ser uma alegria debater com vocês. Então, vamos começar falando sobre esse ego inflamado que a gente tem, né? Nós não somos esse ego. O ego é a persona, a personalidade, isso que disseram que a gente é e nós aceitamos. Mas esse ego, essa personalidade, não é você. Você antecede a essa personalidade e vai continuar com novas personalidades, porque nós somos reencarnacionistas, não é? Então a gente sabe que em cada existência nós assumimos uma personalidade. Sempre que eu falo de personalidade, eu gosto de recitar um poema, mas eu vou deixar para depois. Primeiro, eu quero ouvir a opinião da Soninha. Como é que é essa história desse ego inflamado, que a gente não tem a inteligência emocional que precisávamos, né? Então, no último programa, vocês devem ter assistido, nós falamos sobre a autoaceitação, né? E que é uma base para que a gente possa cuidar dessa dor emocional, né? A dependência emocional é quando eu preciso do outro, como se o outro trouxesse para mim a minha felicidade, né? Então, só que esse precisar traz implícito uma palavrinha que é base de muitos conflitos do ser humano. M-E-D-O. Medo. Então, eu tenho medo de perder. E como eu tenho medo de perder o outro, eu quero controlar tudo que ele faz. Então, muitas vezes, eu acabo fazendo com que ele seja um reflexo do meu desejo. Então, é aquele... Quando a gente fala de dependência emocional, estamos falando também de relacionamento, óbvio. Então, vamos começar pelo primeiro relacionamento que temos na vida, a mãe.
Né? A criança nasce e a criança traz toda essa história, né, das suas vidas passadas, as suas personagens. E a mãe quer que aquela criança se transforme no que ela deseja de melhor. E toda mãe só deseja o melhor para o seu filho. Então, ela quer que a criança seja uma criança quietinha. Muitas vezes a criança é uma criança extrovertida, ou ela quer que a criança seja uma grande cantora, um grande musicista. Então, põe a criança lá para aprender o tal do piano e a criança não gosta. Mas ela dá um jeito de envolver a criança, né? E dizer. E aí você fala assim, mas ela é manipuladora? Palavra chata, né? Mas é. Com muito carinho. Mas aí por quê? Porque ela depende daquele filho. Então, o medo de perder, porque ela sabe, toda mãe sabe, que a criança vai crescer, vai se tornar um ser humano adulto e que muitas vezes vai embora para longe da gente, né? Ou vai viver a sua vida do jeito que ela quer. Então, mas a dependência emocional que ela tem, porque ela, ao invés de criar a criança e criar para si um ambiente, um futuro, né, com outros amigos, enfim, fazendo outros trabalhos, ela vive totalmente para aquela criança. E muitas vezes a sociedade, né, o outro, incentiva isso dizendo, mas como você cuida muito bem do seu filho? Né? Então, isso que a Soninha falou é muito importante, Rosália, quero que você fale também. Porque nós escrevemos uma vez no livro, num livro de parapsicologia, a pergunta, você já cortou o seu cordão umbilical? Porque existe o cordão umbilical emocional. E é necessário que seja cortado, porque você corta o seu cordão umbilical físico ao nascer. Então a pergunta é, você já renasceu? Porque é possível você renascer, cortar o seu cordão umbilical emocional. É o que a Soninha estava colocando aqui. Tem mãe, todos nós que somos mães, pensando em estar fazendo o melhor para os nossos filhos. Mas a gente não quer que eles criem asas, a gente não quer que eles voem, a gente quer que eles se tornem dependentes do nosso afeto. E isso, meus irmãos, a gente tem que pensar. O que você acha, Rosália? É o que o poeta árabe Khalil Gibran diz, né? Os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos do mundo. E nós temos na bibliografia espírita, os nossos filhos são espíritos, né? Sim, quando a gente fala de dependência física, essa necessidade que eu tenho de olhar, de tocar, né? Quando a gente fala de dependência emocional, é muito mais profundo. A dependência do sentir, né, saber o que você pensa sobre mim, saber se nós estamos interligados o tempo inteiro. E isso é muito difícil de acontecer, porque nós somos individualidades, nós vamos modificar o tempo inteiro. E nas experiências maternas e paternas, nós percebemos essa dependência em todas as etapas, né? Porque a gente fala muito de infância, né? Mas o adolescente gera outras demandas, o adulto outras demandas, também, né? Outras demandas. E nas dependências afetivos sexuais, a gente percebe com muita intensidade também. E com muita gravidade, porque a dependência emocional, ela parte do princípio de que eu quero que você seja o que eu quero, não o que você é, o que você está, né? Existia um ditado antigamente que dizia que ao casar, o esposo queria que a esposa nunca mudasse, a esposa queria que o esposo mudasse o tempo inteiro, né? Então, alguma coisa ao longo desse processo de relações afetivos-sexuais vai acontecer um choque, porque se um quer mudar e o outro não quer, vai acontecer alguma questão bem complicado, bem difícil, né? E quando a gente fala de dependência emocional, eu lembro do Daniel Goleman, que trata dessas questões, e também bastante do Marshall Rosenberg, que fala sobre a comunicação não violenta. Que eu acho que quando a gente fala de dependência emocional, a gente precisa lançar mão dessas obras que vão nos auxiliar, né? Claro. A entender... porque o espiritismo é muito esclarecedor, muitíssimo esclarecedor. E né? É aberto às informações, muito aberto né? às informações. Então, o Daniel Goleman ele diz para a gente olhar para essas atitudes de dependência sob 4 aspectos. O primeiro seria uma observação. Né? Então, vamos trabalhar com
com uma ideia de que a esposa veio do trabalho, chegou em casa, encontrou o marido assistindo o jogo do seu time favorito e a pia suja, toda suja. E aí a primeira observação que ela tem que fazer é uma observação neutra, mas não faz. Já fica reclamando no ouvido do esposo marido, que ele não está prestando atenção, porque ele está vendo o jogo, né? E depois acaba o jogo, ele vai abraçá-la se o time ganhou, vai pedir consolo se o time perdeu e ela está emburrada. E aí ele não entende. Oi? Ele não entende. É. Ele não entende. Então estabeleceu-se o conflito aí. E aí ele pede para que a gente olhe, faça uma observação neutra mesmo do caso, como se a gente saísse daquele lugar e olhasse do lado de fora. O que realmente aconteceu, né? Fazendo essa observação, a gente vai chegar a conclusões assim interessantes que quando a gente chega a gente pensa, puxa vida, foi tão óbvio, né? Mas a gente dentro não percebe que na verdade falta muito a comunicabilidade, né? A comunicação fica muito em evasão, né? Então, a gente vai estabelecendo esse comportamento de dependência emocional do outro porque a gente não observa. O primeiro aspecto é esse. A gente não está observando como é que a gente está construindo essa relação, esse nó. Então, a sugestão que ele dá é olhar. Por que eu fiquei... Aconteceu isso. Eu fiquei chateada, eu fiquei desanimada, eu quero me separar porque a casa está sempre bagunçada. Mas eu falei com ele, eu me comuniquei, né, de uma forma que ele entendesse, né? Então você observa, você percebe as suas emoções e chega a uma segunda conclusão. As emoções sou eu que estou provocando em mim. Até porque a gente não sabe ouvir, né, Rosália? Exatamente. A gente ouve com a própria emoção também. Se a pessoa estava voltada para um jogo, ela na verdade não está ouvindo nada. Exatamente. Porque ela tá focada em outra questão. Em outra coisa. Até porque a diferença entre o masculino e o feminino, interessante que o feminino, pelo seu próprio desenvolvimento, pela sua própria evolução, o feminino que tem em nós pode prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso é do psiquismo feminino. A não ser que esteja vendo uma novela. A não ser que poderia ser o contrário. Mas você sabe, até vendo novela, você é capaz de perceber o que está acontecendo à sua volta. Agora, o masculino não é. À medida que a gente vai crescendo e vai convivendo com essas duas facetas, né? O masculino e o feminino, o masculino parece que ele tem que abrir uma caixa de cada vez. Eu não sei quem já falou isso, mas eu já li sobre isso. Ele tem que abrir uma caixa de cada vez. Ele não consegue pensar na totalidade. Exatamente. E aí a recomendação que a gente faz é que haja uma comunicação mais direta. Não é, em vez de reclamar, a casa está bagunçada, né, eu trabalho demais. Ele também trabalha, né? Há toda uma questão envolvida. Fala diretamente, você poderia me ajudar com a louça? Né? É bem mais fácil e a gente vai rompendo com esse ciclo, porque a dependência ela vai se formando de uma maneira muito sutil. É uma energia sutil. Emoção é uma energia, né? E aí você vai estabelecendo, quando você vê, você já está naquele emaranhado. E aí você não consegue... cria, né, uma expectativa. Essa questão de criar expectativa, também eu tenho aprendido no meu caminhar pela vida. Você não pode criar uma expectativa para o comportamento do outro baseado nas suas crenças. Aí a gente volta àqueles estudos que nós já fizemos. Você cria uma expectativa. Qual é a expectativa que essa mulher que você exemplificou teve? A expectativa dela é que ela ia chegar e encontrar a louça lavada. Enquanto eu saí, meu marido me fez esse favor. Então, a expectativa que você tinha é quando ele acabou de ver o jogo, ele dissesse assim, olha, meu amor, eu não lavei ali, mas agora eu vou lavar para você. Exatamente. Você cria essas expectativas baseadas no ideal, assim, do que você acharia ideal. Mas o que a gente acha que é ideal não corresponde à realidade. Exatamente. Não é, Soninha? A gente tem que entender... Mas aí você já está falando da dependência mesmo, porque aí eu crio no outro aquele ideal e quero que ele encaixe naquilo. E quando não encaixa, e aí o que eu sinto? Né? Que eu não sei se você ia falar do sentimento que vem depois disso. Né? Porque o primeiro movimento é a gente observar, o segundo é a gente entender por que a gente está sentindo e criar estratégias. Já que eu estou sentindo isso, de que maneira eu posso, né, agir para que haja uma quebra? E aí você começa a fazer pedidos, que é o quarto passo. Falou bonito da estratégia. Deixa eu
falar um pouquinho primeiro da estratégia, que tem a ver com o poema que eu disse que ia recitar. Que é um poema, eu tenho esse poema de cor, é do Juan Jiménez, é um poeta espanhol. Ele diz assim: eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Olha que lindo, gente. Nossa. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado, e por esse alguém vale a pena conspirar. Então, o bonito nesse poema é que ele fala desses dois eus que nos caracteriza. É o eu, personalidade, e o eu profundo, o eu individualidade. Que é esse que é o mais importante, que a gente tem que conspirar. Por isso que vem a estratégia. Aí eu vou conspirar a favor da minha imortalidade, a favor do meu eu profundo. Vamos tocar uma música antes de você falar, porque a gente não pode perder essa chance, né, Soninha? Então vamos lá. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste: apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Então, meus irmãos, sempre fui mais eu. Que delícia poder falar isso. Nem sempre a gente é mais eu, né? Nós estamos sempre buscando fora de nós as soluções que deveriam ser dentro de nós mesmos. Então, esse é um programa, esse é um tema que a gente vai aprofundar nessa necessidade de cortar essas dependências emocionais, se possível, diminuir essas dependências emocionais, porque nós somos realmente dependentes uns dos outros, né? E quando você vive muito tempo, a gente falando de marido e mulher, quando você vive muito tempo com uma pessoa só, você vai se encaixando, né, naquela pessoa, que depois você tem dificuldades de ser independente emocionalmente. Fala um pouquinho disso, Soninha. Eu queria ainda ouvir a estratégia. A estratégia. A estratégia. Não, porque essa estratégia ela vai se encerrar exatamente nesse pedido, né? Como que nós podemos trabalhar juntos, né? Porque todas as relações elas vão sendo estabelecidas no sistema de parceria mesmo, né? Uhum. O seu companheiro de 50 anos é o mesmo companheiro de 1 ano. Ele cresceu e você cresceu também, né? Uhum, então não é o vai mesmo, ser né? muito melhor
se esse crescimento ele foi estabelecido nesse sistema de parceria, né? E aí, nesse ponto, a comunicação ela vai ajudar muito. Não apenas a comunicação verbal, mas principalmente a comunicação corporal, porque às vezes a gente está falando, mas o tom que a gente está usando, né? É verdade. Às vezes é um tom mais agressivo. Muitas partes das relações, porque eu gostaria de dizer que eu fiz o exemplo do esposo da esposa pegando a reclamação da esposa, mas pode ser o inverso. Claro, né? claro. Muitas vezes a gente se pega nesse ponto de não, eu não vou fazer isso porque ele não quer, porque ela não quer. E a gente precisa começar a cortar esse cordão umbilical, porque o cordão umbilical não é só da mãe para o filho, é do filho para a mãe também, né? Cortar essa dependência, uma das partes pode começar a perceber e motivar a outra parte. Porque é tão bom um casal ser parceiro, né? Nós estávamos falando nos bastidores, por exemplo, sobre almas gêmeas. Sim, né? E como o espiritismo percebe essa questão da sintonia entre os casais. Os casais não precisam, por exemplo, estar no mesmo estado evolutivo. Na verdade, é melhor ainda que não estejam, porque aí aprendem. É verdade. Uma dessas estratégias, Soninha, é uma negociação. Eu tenho 47 anos de casado. E nessa jornada, casei com um homem católico, religioso, e de uma família toda católica, e eu de uma família espírita. Nós tivemos que negociar muito. É a questão da comunicação mesmo. Tivemos que negociar tudo, todo passo que eu dava e todo passo que ele dava, porque a gente cansou de brigar. Cansamos de criar momento de estresse entre nós. Cansou literalmente. Cansei literalmente. Então a gente aprendeu com a vida que nós casamos por amor. Às vezes eu dizia isso para ele, olha, você não tinha onde cair morto, nem eu. A gente se aproximou porque isso estava escrito em algum lugar. A gente se gostou. Então, em determinados momentos, parece que você não gosta, aquela pessoa não é o que você imaginava, não é o que você queria, não é nada disso. Mas aí você começa, não, mas a gente se gostou, nós tivemos momentos bons. E aí você começa a negociar. Uma das estratégias é a negociação. Nos relacionamentos é muito interessante, porque às vezes a gente percebe duas pessoas, isso em terapia de casal, então fica mais fácil, né? Duas pessoas conversando e parece que cada uma está falando para uma outra pessoa que não é aquela que está ali. Sim. Porque eu falo o que eu quero falar, o outro fala, mas ninguém escuta. Então é muito importante. Na comunicação, a escuta é muito importante. É mesmo. Escutar o que o outro está dizendo e escutar o que eu estou dizendo. Né? Isso é conhecer. Essa questão do observador, né, do observador externo, é você olhar a situação como se você fosse um observador externo. O que está acontecendo aqui? Porque o que acontece nos casamentos é que, primeiro, eu acho que as pessoas esquecem que se casaram por amor. Né? Ou então, ou tanto homem ou tanta mulher, né, tanto faz, a mulher que reclama muito e o homem que não dá mais nem ouvido. Deixa porque ela é assim mesmo, ou então deixa porque ele é assim mesmo. E perde a oportunidade de crescer, como você falou. Porque se você se uniu ao outro, é porque, de alguma forma, ele te encantou por qualquer coisa, né? Seja lá o que for, e você queria crescer com ele. Então, a gente precisa dar a mão para o outro e levar junto. Porque se eu cresço, se eu começo a ler, se eu começo a ouvir os programas da TV Nova Luz, né? Depois nós vamos dar uma dica para vocês. Se eu começo a ler, a conversar e a observar o outro, e vou crescendo, vou mudando a minha maneira de enxergar os relacionamentos, e não passo isso para o meu parceiro, gente, ele vai ficar lá atrás. E aí, como é que eu vou reclamar dele não ser assim? A gente precisa entender e divulgar. E tem que conversar mais, né? Tem que ter essa troca. A gente aprende. O que eu sei, eu quero te passar. O que você sabe, você me passa. Porque essa dificuldade de você falar e ouvir é muito grande. Porque o outro não quer ouvir. Quando o meu filho era criança, eu falava assim, meu filho, o que a mamãe pediu para você fazer? Repete. Porque ele não conseguia repetir. Eu falava assim, Júnior, vai lá no quarto, pega isso, esse assim. Ele ia lá, na volta já tinha esquecido. Porque faz parte do psiquismo masculino
esse estar voltado para uma coisa só. E aí, Leila, olha que coisa interessante você está dizendo, né? Porque é saber que o outro está te ouvindo, mas você também saber que ele talvez não seja capaz de te ouvir. Sim. Então, às vezes, você precisa pegar uma situação que você possa esmiuçar um pouco mais aquilo. Ao invés de brigar depois do jogo de futebol, você vai, recebe o beijo, recebe o abraço, sabe? E procura numa outra hora dizer, olha só, naquela hora. Porque o que a gente fala pode ser a coisa mais certa, do jeito que for. Se você não coloca no envelopamento que o outro ouça, é capaz de perceber, né? Então, eu mando uma mensagem para você do meu jeito, sem saber como é que é o seu, e você vai entender do seu jeito. Aí eu não quero que você entenda dessa forma. Então, a gente precisa observar isso, porque quando eu estou dependente emocionalmente do outro, a gente tem falado muito do que eu faço para controlar o outro, mas muitas vezes acontece diferente. Eu me coloco numa posição subalterna, submissa, de fazer tudo o que o outro quer, né, para que essa relação não termine. Só que, por trás disso, eu vou criando o quê? Uma raiva. Né? Que coisa, meninas. Nós temos só 5 minutos para... Então, deixa eu falar rapidinho da raiva. uma consideração disso. A gente não pode ficar com a raiva, não. Então, quando eu crio a raiva, né, quando eu me sinto com a raiva, eu tenho 2 formas de lidar com essa raiva. Ou eu ponho a raiva para o outro, quando a raiva é muito grande, né, acaba explodindo, ou eu ponho essa raiva para mim, se eu não sei lidar com ela. E aí vira uma doencinha. Vira uma doença. Ou então vira aquela pessoa que é rabugenta, que reclama de tudo e que se acha inferior em qualquer coisa. Então, a gente precisa cuidar muito disso, né? Precisa ter esse conhecimento, saber que o outro é diferente, ler um pouco mais, entender, né, que cada um tem a sua hora, observar como é que eu queria. Então, uma grande dica pode ser parar e pensar o que Jesus faria nesse momento. O que Jesus faria se chegasse em casa e tivesse a louça cheia a pia cheia de louça e lá o homem vendo televisão e enfim, o que ele faria nesse momento, né? Então, acho que é essa uma dica. Eu acho que Jesus falaria, você escolheu a melhor parte, meu irmão. Como ele falou entre Marta e Maria. Você escolheu a melhor parte. Porque a vida é uma escolha, né? Ele falou para Maria, vai então lavar a louça. A verdade é que a louça tem que ser lavada. Mas isso aí, meus irmãos, a dependência emocional é um tipo de inteligência. É como a nossa irmã falou no início, é a dor que precisa ser compreendida. Por que eu estou com tanto rancor, com tanta mágoa, tão machucada, quando às vezes o marido chega e diz, olha, eu estou muito cansada do nosso relacionamento, vamos dar um tempo. E aí a pessoa se sente ferida, se sente machucada, inferiorizada, porque não quer dar esse tempo, né? A gente imagina que casamento, ensinaram essa fórmula que casamento é para sempre, que o que Deus uniu o homem não separa, e você fica com essas lendas urbanas, porque na verdade o amor, realmente ninguém separa 2 seres que se amam. E a alma gêmea, eu li certa feita um livro que eu achei muito interessante, uma pesquisadora, ela escreveu um livro, O Enigma das Almas Gêmeas. E ela pesquisou, nos Estados Unidos tudo é pesquisa, né? Ela pesquisou entre as almas gêmeas se elas eram felizes. Aí, no final do livro, é uma conclusão espírita, eu achei, porque ela concluiu que a alma gêmea não é quem te faz feliz, mas quem te permite crescer. Ótimo. Porque a felicidade é de foro íntimo. Você pode construir a sua felicidade estando com a sua alma gêmea ou não, né? Porque senão teria que ser... O mundo deveria ser dividido em 50% para um lado e 50% para o outro. Pois é. Todo mundo encontrar alma gêmea. Seria bem complicado. Então, assim, esse projeto que nós fizemos nesse programa, que você tem que falar muito rapidamente de coisas tão profundas, é que a gente possa, como disse a Rosália, traçar uma estratégia, se vale a pena permanecer naquele grupo familiar, se vale a pena, há que pensar numa fórmula
que dê certo. E essa fórmula passa pela comunicação. Exatamente. Você tem que saber se comunicar, não é, Rosália? Você quer acrescentar? E assim, quando a gente lê a Lei de Amor, né, lá no capítulo 11, o item 8, eu gosto muito dessa parte. Lázaro, ele diz que o espírito ele deve ser cultivado como um campo, né? Então, gostaria de fechar assim, minha participação hoje pensando que o amor também ele deve ser cultivado como um campo, né? Nós não nos encontramos com os nossos companheiros, com as nossas companheiras por acaso. Sim. Né? Os espíritos respondem, né? São 2 espíritos que se buscam na multidão. É verdade. Né? Uma estratégia final seria a gente pensar em por que a gente começou a estabelecer. Quando a gente relembra por que começou, quais foram os galanteios, né? Quais foram as estratégias positivas para a gente se aproximar, a gente precisa repensar se essas estratégias têm valido a pena. Né? Ficar em relacionamentos tóxicos, ficar em relacionamentos abusivos não vale a pena. Não vale a pena. Criar uma dependência emocional com características, né, que vão te detonar também fisicamente, não vale a pena. Não vale a pena. Então, que a gente realmente repense o que é melhor para nós, né, e trace essas estratégias de parceria. É verdade, meus irmãos. Quanta coisa nós poderíamos ainda dizer sobre o tema. Mas é importante lembrar um trecho de Allan Kardec, na questão 917, que ele diz assim: a educação é uma arte que exige tato, experiência e profunda observação. Todo relacionamento humano é uma autoeducação. Lembra disso, tato. O que é ter tato? Né? É saber lidar com a situação de forma menos agressiva para você e para o outro. Esse é o tato. E nós poderíamos falar um programa todo sobre o tato. Deixa eu falar, que eu falei que eu ia dar uma dica para vocês, e a dica é a seguinte: na TV Nova Luz, nós temos lá no site vários programas, vários estudos e palestras que vão nos dando um entendimento melhor sobre tudo que nós falamos aqui nos programas, né? Então, acessa lá, é tvnovaluz.com, né? E você tem lá inscreva-se, tem inscrever-se, você clica no inscrever-se, inscreva-se, toca no sininho, porque aquele sininho ele vai te dar todas as notificações. Toda vez que o programa entrar no ar, você vai receber uma notificação de que tem alguma coisa lá para você ver e você pode assistir. E dá o seu joinha também para a gente. Nós estamos com uma campanha lá de 100 mil inscritos. E sabe por que essa campanha? Não é para ser mais famoso, não. É porque o YouTube ele nos permite uma série de facilidades quando nós chegamos a esse número. Então, nós já estamos lá com 47 mil e pouco. Vai lá, ajuda a gente. Vamos chegar a 100 mil e chegar com todo esse carinho, esse amor, esse consolo que a doutrina espírita traz para a gente. Vamos distribuir isso para o mundo inteiro. Cuidar das nossas dores. Um beijo muito grande para vocês, viu? Suas despedidas com a música, né, Rosário? Vamos despedindo com a música, porque a música já faz parte do nosso contexto aqui. Vamos cantar juntos. Vamos cantar. Quando uma dorzinha tomar seu coração, não se desanime e cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada de doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Então, meus amigos, o mundo precisa dessa ternura toda. Se você está aborrecida, a sua emoção está desequilibrada, vai cantar. Canta que lá em cima você tem alguém. Canta a sua música preferida. Joga para fora
essa sua emoção desequilibrada. E quem sabe rezar? Vamos rezar, vamos orar. Outro dia uma amiga minha falou, Leila, eu estava tão desesperada que eu não conseguia nem rezar, nem Ave Maria saía da minha boca. Eu falei, você foi correndo para o banho, tomou um banho gostoso e liberou essas suas emoções, não é? Então, Deus nosso Pai, que nos ampare e nos ajude hoje e sempre. Muita paz para todos.